Amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essas mensagens sempre giram em torno de um versículo que Emmanuel destaca do Novo Testamento. Antes de nós vermos a nossa mensagem de hoje, vamos fazer o nosso pedido diário. Se os amigos já curtiram o nosso canal do YouTube, Videira Espírita, se já acionaram aquele sininho para receberem as notificações, que são diárias, os vídeos são diários, e também, se gostarem do vídeo, nós agradecemos muito que possam curtir, que é quando aquela mãozinha fica azul. A gente clica nela e ela fica azul. Isso quer dizer que o vídeo foi curtido e o YouTube contabiliza essas curtidas, vamos chamar assim, para aumentar o alcance dos vídeos do canal junto a outras pessoas que buscam no YouTube esse mesmo tipo de conteúdo. Então, nos ajuda muito na divulgação e nós agradecemos sempre. A nossa mensagem de hoje, ela é de número 85 e o seu título é Testemunho. E o versículo destacado por Emmanuel está na narração de João, no Novo Testamento, capítulo 18, versículo 34, e são palavras de Jesus respondendo a uma pergunta de Pôncio Pilatos, que o interrogava. E no versículo anterior, não é? Pilatos chama Jesus e pergunta: Tu és o rei dos judeus? E aí vem o versículo que Emmanuel destaca, que é o 34. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Ou, na tradução aqui de Caminho, Verdade e Vida, dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim, que te disseram isso de mim? E Emmanuel vai comentar, porque às vezes as pessoas falam alguma coisa de nós e a gente quer saber, mas por que você está falando isso? Quem te disse isso a meu respeito? Você acha isso ou alguém disse isso? É mais ou menos dentro dessa ideia a pergunta de Jesus. Emmanuel comenta: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva, ou seja, maior. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos o Mestre, quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Quer dizer, nós, quando dizemos que Jesus é o Salvador, por que assim o dizemos? Estaremos agindo como discos fonográficos. Tem 70 anos esse livro, não é? Então, discos fonográficos são aqueles LPs pretos que nessa época ainda eram de 78 rotações, né? Depois vieram os de 33. Quem é novo nem sabe, nem tem ideia disso. Então, depois veio o disquete, depois veio o CD, depois veio o MP3 e agora é o pendrive, não é? Tem outra coisa mais moderna, capaz de ter. Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Ou seja, o intuito é esse. Estaremos simplesmente repetindo como mecanicamente ou realmente sentimos aquilo que estamos dizendo? É necessário, nos diz Emmanuel, conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições aos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima
na fidelidade ao programa divino. Ou seja, a melhor forma de dizer ou de mostrar que o que dizemos de Jesus realmente vem de nós e não estamos repetindo o que ouvimos é fazermos aquilo que dizemos. Então, se Ele é nosso Salvador, o que em nós faz com que Ele se revele como Salvador? Que atitudes temos que mostram que Ele realmente está nos salvando? E quando falamos de salvação, somos salvos de quê mesmo? Somos salvos das nossas fraquezas. Somos salvos do lado sombrio que ainda existe em nós, das tendências que temos de escolhermos errado. Daí, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é conhecido pelo esforço que faz em conter as más tendências. O esforço que faz em conter as más tendências, fazendo com que as tendências iluminadas, as tendências virtuosas, a gente diz iluminada, porque virtude é luz, não é? Virtude faz brilhar a nossa luz. Quando Jesus diz assim, fazei brilhar a vossa luz, como a gente faz isso? Tendo atitudes virtuosas, usando bem o nosso livre-arbítrio. E isso sempre vai revelar, sempre que usamos bem o nosso livre-arbítrio, estamos revelando uma virtude. Olha só. E ele continua dizendo, quando alguém se refere nominalmente a um homem aqui, óbvio que é uma pessoa qualquer, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Foi aquilo que dissemos no início, né? Mas espera aí, está falando isso porque você conhece, você ouviu dizer. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo, não é uma lenda, ele não é uma figura histórica, não, ele é alguém que está aí, diariamente presente nas nossas vidas. E presente mesmo, não é figura de linguagem, é presente mesmo, ele continua dirigindo os nossos caminhos. Todas as falanges do bem na terra estão ligadas a ele. É um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Quando aqui é dito religiosa, podemos chamar de moral. A experiência moral permanece. Ou seja, todas as experiências que passamos na vida, nelas, usando bem o livre-arbítrio, adquirimos virtudes. Virtudes são qualidades morais. E essas qualidades morais alteram a nossa vibração, nos deixam com a vibração mais alta. E isso nós vamos levar conosco. As outras, os títulos, o tempo de serviço aqui e acolá, e os vínculos mesmo, como com o tempo, né? Ainda durante uma ou duas encarnações, ainda ficamos presos a certas ideias de pai, filho, marido, irmão. Mas na espiritualidade, com o tempo passando e os séculos passando, nós vamos desenvolvendo esses laços que estão acima desses vínculos de sangue, de família terrena. Porque esses vínculos são indestrutíveis. Esses vínculos não têm atestado de óbito. Esses a gente leva conosco. São os vínculos imortais do amor. E ele continua dizendo, nesse capítulo, portanto, ou seja, no capítulo da experiência moral, que ele aqui chama de experiência religiosa, nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente a patrimônios alheios.
Ou seja, nós não podemos usar a virtude do outro para progredir espiritualmente. Não, não dá. Não dá para ter intercessão. Os valores intercessórios são valiosos, mas os valores intercessórios não vão nos dar uma vibração mais sutil. Isso apenas nós mesmos podemos realizar através das nossas boas escolhas. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, dar testemunho, exemplificar, e iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos dias tormentosos, ou seja, nos dias de tempestade, nos dias difíceis, nos dias em que as dores nos visitam. Então, como sabemos do Cristo? Sabemos do Cristo dando testemunho dele. É o que fazemos e realizamos que vai falar por nós, não nossas palavras. Aquela questão, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Nesse caso, a palavra também não convence, porque ela vai ser, se não for vivida, só algo que está sendo repetido. E ele conclui dizendo assim: reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem, da pessoa, que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Às vezes nós não conseguimos assim pensar, mas como é que eu vou estar usando o exemplo do Cristo? O Cristo é um espírito puro, ok. Então, Emmanuel já está dizendo aqui, então vamos nos inspirar nos discípulos fiéis. São muitos. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente, ou seja, não é recomendável, repousarmos em edificações que não nos pertencem, esquecendo o serviço que nos é próprio. Não adianta a gente ficar se apoiando no outro, porque não vai ser com a virtude do outro que nós vamos progredir. Vai ser com a nossa própria virtude, não é? Então, testemunho é a mensagem de hoje e vamos testemunhar a nossa gratidão agora, a nossa prece. Vamos orar. Fluiu, não é? Quando a coisa é muito boa, a gente nem tem muito o que dizer, não é? O que a gente vai dizer em termos de exemplificação? Que a vida vai nos dando oportunidades. Providência divina cuida disso. Todos nós, cada um de nós a seu tempo e num determinado aspecto, dentro das necessidades reencarnatórias de cada um de nós, vamos vivendo e fazendo o que ele diz ali, não é? O que nos é próprio, o que nos é devido fazer. Para isso reencarnamos. Para isso colocamos as provas que estabelecemos lá no nosso planejamento reencarnatório, para que realmente a gente possa exercitar esse progresso, fazendo com que o Cristo seja o Cristo Salvador, sim, e a gente revele isso em nós. Não precisamos ser Joana d'Arc. Confiarmos, orarmos, tentarmos não nos precipitar, tentarmos não acelerar e para depois uma decisão e uma ação. Vamos pensar mais, refletir mais, orar mais. Isso já é um excelente caminho, confiando no alto, mas confiando também no tanto que podemos realizar, porque temos um potencial incrível e maravilhoso. Precisamos descobrir, não é? Conhece-te a ti mesmo. Vamos descobrir nossos lados frágeis e vamos tomar cuidado com relação a eles, mas também vamos descobrir os nossos pontos fortes
e vamos tirar proveito deles. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa cota de desafios, de exercícios, por mais esses momentos em que recebemos, mesmo que às vezes não sintamos, o apoio, o carinho dos nossos amigos invisíveis aos olhos, mas muito, muito visíveis ao coração. Abençoa, Jesus amado, as nossas vidas, as vidas dos nossos amores e queridos, os nossos lares. Abençoa também, Senhor, a todos os lares também dos que se encontram perdidos, dos que se encontram desviados no crime, dos que se encontram, Senhor, pensando em desistir da oportunidade reencarnatória. Abençoa-os, Senhor. Abençoa as famílias que passam por tantos reveses, por tantas crises. Abençoa, Senhor. Que a tua paz, Senhor Jesus, que ainda não é a paz deste mundo, possa estar sempre nos abençoando. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.